saudar a todos com a palavra de Efésios, capítulo 3, versículos 14 em diante, onde diz: Por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Esse último versículo, na linguagem de hoje, diz que Paulo ora para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Raízes. Lembram da nossa figueira estéril da última semana? Então, Jesus está se colocando à disposição para cavar ao redor da raiz. Porque eu não sei se vocês já escutaram aquele ditado assim: a gente precisa ver a raiz do problema, né? Porque existem alguns sintomas que aparecem, né? Mas a gente precisa ver a causa. Por que não está dando fruto? E a causa está onde? Muitas vezes num lugar que a gente não enxerga. Porque, de modo geral, a raiz fica onde? Embaixo do solo. Nem todas as raízes, né? Não sei se vocês conhecem, provavelmente muito mais do que eu, mas aqui no quintal no pomar da Bom Samaritano tem uma figueira pequena, né? Tranquila. A raiz dela não aparece do lado de fora, mas existem mais de 700 espécies de figueira. E muitas delas se tornam árvores enormes, com raízes enormes, e elas ficam até para o lado de fora do solo. Inclusive tem uma espécie de figueira que a raiz dela vai subindo, vai abraçando outras árvores, vai esmagando aquela outra árvore e ela acaba morrendo. Então existe assim, espécie e espécie, tanto de árvore, né, de figueira, como de raiz. Mas independente do tipo da raiz, ela tem duas funções principais, que é fixar a planta para que ela fique firme no solo, e outra, talvez a principal de todas, é que ela absorva os nutrientes, a água, os sais minerais, para que a planta seja de fato forte. Essa é uma das principais funções, fortalecer a planta. Se a raiz não se alimenta da água, dos sais minerais e nutrientes lá do solo, a planta fica fraca. Então, amados, como estão as nossas raízes? Estamos nos alimentando da água viva? Estamos buscando os nutrientes e os sais minerais que o Senhor tem à nossa disposição para que de fato possamos ser fortalecidos, conforme a palavra que a gente leu, pelo poder mediante o Espírito Santo no íntimo de cada um de nós. Além disso, a gente pode ver até nessa foto aí da figueira centenária de Florianópolis, não sei quem já foi lá, já viu ela, né? É uma figueira enorme, com raízes bem expostas. Então, assim, realmente existe variedade e variedade de figueiras. Fato é que, independente de qualquer uma delas, na cabeça dos judeus naquela época, quando se falava de figueira, ele entendia que Israel, a nação de Israel, era a representação da figueira, que é aquela nação que tinha sido escolhida por Deus para ser uma árvore frutífera, uma árvore que fizesse diferença nesse mundo, mas que não estava cumprindo a sua função. A gente percebe isso. E após Jesus, né, a sua morte e ressurreição, a gente vê que ele delega essa tarefa de fazer diferença, de ser sal, ser luz, realmente ser uma árvore frutífera, que é o papel da igreja, a igreja de Jesus Cristo. Nós, como igreja de Jesus Cristo. Agora eu não quero falar só nós como templo do Espírito Santo, mas de fato como uma igreja que se reúne num lugar. Por isso eu quero convidar vocês a abrirem em Apocalipse, onde fala das 7 cartas às igrejas. Eram igrejas que estavam próximas e elas receberam uma carta do João, né, para alertar alguns problemas lá na raiz
né, para avaliar a raiz do problema, o que estava acontecendo com essas igrejas locais. E a tarefa então dessa semana é que cada dia você leia uma carta, não é um capítulo, é uma cartinha. São poucos versículos. E enquanto você lê, você pede para Deus esclarecer para você, para Deus mostrar para você se tem alguma raiz, algum problema que também se assemelha com alguma situação da nossa igreja aqui. Nós temos 3 comunidades, elas também são diferentes, elas têm coisinhas diferentes que precisam ser trabalhadas. Então, cada integrante, de acordo com a sua comunidade, vai estar pedindo direção a Deus no sentido, Senhor, esse problema que aconteceu lá em Laodiceia, é uma coisa que o Senhor também está enxergando na nossa, sonda a nossa igreja, vê se isso também é uma causa nossa aqui que a gente precisa trabalhar. Porque das 7 igrejas, 5 delas receberam uma palavra de exortação, uma palavra de repreensão e sempre Deus chamando a atenção, arrependa-se, pois tararã, né? Dando uma recomendação, uma palavra de ordem, uma palavra de mudança, né? Como a gente viu na semana passada na questão de metanoia, para que haja realmente uma transformação na vida daquela igreja. Então, apenas 2 não receberam palavra de condenação, mas receberam uma palavra de alerta, tipo, ser fiel até a morte, conserva o que tens, ou seja, tá tranquilo, tua igreja tá bem, mas continue sendo fiel, conserve o que tu tens. Então é uma palavra, só um sinalzinho amarelo, como quem diz, só continua cuidando, né? E depois que vocês avaliaram essas 7 igrejas, né, pedindo que o Senhor realmente pudesse também mostrar para nós se tem alguma semelhança na nossa comunidade. Depois eu quero que vocês troquem essas ideias com os integrantes do grupo. Para aqueles que estão fazendo à distância, peço que, se for necessário, criem um grupinho de WhatsApp só para vocês estarem compartilhando aquilo que vocês vão sentindo, que Deus vai trabalhando, para que vocês de fato possam ter isso de forma bem trabalhada, para que o Senhor possa nos mostrar qual é a raiz do nosso problema. Vocês, há um tempo atrás, lembram que vocês começaram a observar e detectar problemas e pecados que a gente foi tirando o mato da nossa paróquia para ter um solo mais limpo? Mas às vezes esse mato foi apenas aquilo que a gente enxergava pela superfície, a gente talvez ainda não conseguiu ver a raiz do problema. Então que o Senhor possa de fato, nesse tempo de nos fortalecer, estar trabalhando na nossa raiz, porque é a raiz que nos fortalece, e que a gente possa realmente pedir a Deus, Senhor, se tem alguma coisa que a gente não está vendo, que está lá no fundo, né? Mostra-nos a causa. Por quê? Por que isso que a gente viu lá, esse pecado, por que esse pecado está acontecendo? Qual é a causa daquele pecado? Então as 7 cartas querem nos ajudar para que de fato Deus esteja nos mostrando a raiz do problema das nossas comunidades e que sim, arrependidos possamos ter uma transformação a partir das lideranças, a partir de cada um de nós, que vamos dizer, Senhor, nós queremos que o Senhor esteja nos transformando, que o Senhor esteja realmente trabalhando na nossa raiz, porque nós queremos fortalecer todo o corpo, para que todo o corpo seja fortalecido. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima.